dizer, é principalmente a questão dos juros. Os juros é o que mais impacta, né, o mercado de crédito no médio e longo prazo. Né? Hoje, acho que um dado importante, né, a média de juros no crédito livre, PJ, está ao redor de 25% ao ano. É muito juros. Né? Você pega, eu gosto de usar esse exemplo, para uma empresa um pouco alavancada, né? Estou falando aí de 3, 4 vezes alavancada, aí eu estou falando aqui de dívida líquida sobre a geração de caixa operacional da empresa, né? Que é uma métrica bastante usada pelo mercado. Se ela é 4 vezes alavancada e ela tem um custo de dívida média de 25%, na prática ela está consumindo com juros 100% da geração de caixa operacional dela. O problema no Brasil não é tanto a alavancagem da empresa, porque 3, 4 vezes não é um número tão alto, né, se você comparar com Estados Unidos, Europa. O problema no Brasil é o nível dos juros, que transforma essa métrica muito alta. Né, o quanto que a empresa ela paga de juros em relação ao quanto que ela gera de caixa na operação de dia dela. Né? Então, o principal efeito aqui foi juros que acelerou rápido e se mantém alto por muito tempo. O que quebra a empresa não é os juros alto por si só, né? É um juros alto por muito tempo, né? A gente está com juros alto, né? E daí eu chamo de juros alto, né? Quando você está com juros acima de 12, 13% por muito tempo, né? E a gente não vê uma previsibilidade, né? Para os próximos anos desses juros, né, uma expectativa desses juros indo para baixo de 10%, né, que começaria a se tornar algo um pouco mais saudável. Então, esse é o principal efeito, na minha visão, que é o nível e o tempo que esses juros está alto. Né? E é natural que você... o mercado, acho que o mercado de crédito, né, ele tem algumas particularidades interessantes. Né? De uma certa forma, os investidores, eles sempre subestimam o risco no mercado de crédito, é um risco subestimado. E pelo fato de ser subestimado, né, os spreads de crédito, que é o quanto que a empresa paga além do próprio CDI, né, ele é um nível bastante baixo até você ter o problema. Então, o que acontece? A precificação no mercado de crédito no Brasil, né, eu acho que no mundo isso, é uma precificação de spreads muito baixos. Spread, eu estou falando. Né, você não mensura o risco adequadamente. E daí você tem, ao mesmo tempo, quando a empresa ela começa a ter problema, acontece exatamente o contrário. Acontece um movimento de pânico. Que é o que a gente vê em alguns casos recentemente. Não necessariamente de empresas que declararam RJ ou RE. Empresas que tiveram algum news flow negativo, notícia ruim, um balanço um pouco pior, a gente vê os spreads abrindo 500 bases, 1000 bases. Né? Então, para mim, né, o principal risco que a gente vê hoje é o nível dos spreads, que parece estar subestimado. Isso acontece por qual? Fragilizada é aquela que não tem poder na mesa de negociação, né? Que é algo que vem acontecendo bastante aí nos últimos casos de reestruturação, né? Raizen, agora Braskem, Pão de Açúcar. Você tem algumas classes, né? Vamos quebrar aqui. Né? Você tem fornecedores, né? Que você comentou, classe trabalhista, né? Você tem os quirografários, né? Que são os detentores de dívidas, os debenturistas, os crasistas, os crisistas, em pessoa física, e as assets, né? Fora os bancos. Quando você tem uma classe que ela é mais pulverizada, né? Ela é menos favorecida numa negociação desse tipo, porque ela tem dificuldade de organização, de se juntar, né? E poder sentar na mesa para negociar como um todo, né? Então, normalmente, quem sofre mais são as pessoas físicas nesse tipo de evento, né? Então, a reestruturação. A pessoa física, ela não tem a capacidade, ela não tem a condição de chegar e falar, não, eu vou, além da minha dívida que eu tenho com você, eu ainda vou colocar mais dinheiro
Nenhuma pessoa física vai fazer isso. As assets são poucas também, né? Lembra que as assets tinham aquela exposição, dificilmente você vai querer aumentar aquela posição, né? Você tem capital de terceiro lá, você tem que, né, você tem uma responsabilidade fiduciária. Os bancos, eles são os grandes beneficiados aqui. E o que o mercado vem tentando, né, as assets, os privates, né, é tentar tornar esse processo mais isonômico. Começar a ver lógico, você teve Raizen, você teve Braskem, você teve outros casos, mas a gente está começando a ver uma sequência de empresas grandes dando problema. As grandes empresas são as últimas do ecossistema a dar problema, né? São primeiro as famílias, depois as pequenas e médias empresas, depois as grandes empresas. A gente está nesse ponto aqui. E ao mesmo tempo a gente está num ponto, olhando o macro, que a gente está começando a ver uma piora no lado operacional das empresas. Se você olha 2025, todo mundo falava, não, vai começar a pegar o operacional das empresas, atividade e tal, mas os balanços não vieram ruins, né? Quando você olha as métricas de operacionais, vieram bons. Primeiro trimestre não veio ruim. Nesse trimestre a gente começou a ver uma piora operacional. Então a gente vai começar a ver isso exatamente agora, essa piora no operacional, que é bastante preocupante, porque até agora o que consumia o caixa das empresas era a parte da despesa financeira, juro alto e tal. A gente tá nisso já faz uns 2, 3 anos, né, consumindo. Agora a gente vai começar a ver o balanço piorando na parte de cima. Receita. Né? E é aí que você tem... Que aí você tem desalavancagem operacional. Aí... Exatamente. Né? E aí você começa a ter várias empresas tendo que reestruturar. Então a gente está exatamente nesse momento. Eu não sei se vocês acompanharam, os bancos divulgaram o resultado... Minha formação é banco. Né? Vou até te perguntar isso, aproveitar aí. Então eu gosto muito de olhar o balanço dos bancos, o que eles falam, porque é uma parte importante da economia. E o que foi unânime é que o segundo semestre vai vir bastante ruim. Existe uma preocupação dos bancos. É a primeira vez que eu vejo uma preocupação real, unânime dos bancos com o mercado de crédito. Antes era falava, mas não era tão unânime, não era tão forte, né? Com certeza. Vou dar o exemplo de Raizen, tá? A Raizen, ela estava já bastante alavancada há bastante tempo, né? Começou a dar problema lá no final de 2025, né? Começou a aparecer os resultados, vieram bastante ruins, mas lembra, a Raizen nada mais é do que uma empresa de commodity, basicamente, numa dívida gigantesca. Só que o mercado, lembra que eu disse que o mercado de crédito subestima o risco? O mercado de equities, né, de ações, ele já precificava esse risco, né? O preço da ação já despencou muito antes do crédito começar a verificar isso. Dá uma dimensão, se eu não me engano, era algo como 60 bilhões de dívida. Era algo nesse nível. Exato. Para um equity, na época, de 12, era uma coisa assim. Mesmo assim, já era algo que você fala assim, como assim, né? Como é que ela vai conseguir pagar uma dívida tão relevante desse jeito? Né? Exatamente. Mas o analista, o preço da ação já mostrava isso. Só que no crédito, era um papel que negociava CDI mais 2. É bonito, então, né, todo mundo subestimava esse risco. Dá pra shortear? Shell, aquela história, né? Shell, é Cosan, nunca vai acontecer. O grande não quebra, né? O grande não quebra, too big to fail, enfim. Então, o mercado de crédito, ele subestima muito esses grandes eventos, né? E voltando só, lembrei aqui